Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Hoje nós estamos falando sobre a dependência química do modo geral da doença. E é um dos problemas gravíssimos que ocorrem e que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas, às vezes, que trabalham em comunidades, podem ser pessoas que já estão limpos há vários anos, só que não tem certas técnicas de lidar com o dependente a partir de perceber da doença dele. Nós fizemos um esboço aqui para passar para vocês. Veja bem, o que nos faz adictos, o que nos faz dependentes químicos, certo? É a doença da adicção, a doença da mania. Não as drogas, não nosso comportamento, mas nossa doença. Há algo dentro de nós que a ciência já descobriu que nos torna inábeis em controlar com o nosso uso de drogas. A pessoa sabe que talvez pode até morrer usando drogas, mas ele não percebe isso, ele nega essa situação, mas inconsciente. Às vezes conscientemente, ou querendo se matar, algo assim, ou às vezes ele não entende isso. Por isso que as clínicas, que tem terapeutas, psicoterapeutas, que tem pessoas, psicólogos que podem tratar desse indivíduo, eles têm que ser mais cognitivos a respeito da doença, certo? Esse mesmo algo também nos torna, quando eu falo nos torna, o dependente químico, obsessivo e compulsivo, como eu já narrei em várias terapias que fiz. Esse mesmo, e como nós podemos perceber, quando nossa doença está na ativa, quando nós somos apanhados em rotinas obsessivas, compulsivas, egocêntricas, porque o dependente químico é egocêntrico, ele quer tudo para si só, o mais rápido possível, eu quero naquela mesma hora, O porquê? A doença que faz isso, São voltas infinitas que conduzem o quê? A nada, só o sofrimento, com o uso. Mas nos leva para a decadência, uma decadência física, mental, como vocês todos sabem, espiritual e emocional. Nesse esboço, certo? Acreditarmos que ainda poderemos usar uma determinada droga, isso é mentira. Só porque nunca tivemos problema com ela, impormos condições à nossa recuperação, tais como permanecermos limpos apenas enquanto as nossas expectativas forem atendidas, não vai valer a pena nenhuma. O mundo de hoje é um mundo racional, é um mundo que tem o seu lado negativo e o seu lado positivo. Quando você pensa racionalmente, você analisa como uma pessoa normal, você analisa o que pode dar certo para você, o que pode dar errado. O dependente químico ele já não percebe isso, por causa da compulsão e da obsessão. Ele vai além desse limite, ocorrendo fatores aí que não são fáceis. Acreditar que podemos voltar a usar depois de algum tempo limpo, isso é totalmente mentira, certo? Com a ajuda de outros adictos em recuperação, torna-se possível encontrar maneiras de ultrapassar essas reservas. Porque se você chega numa reunião de LA, por exemplo, você chega numa reunião de AA, quando você escuta racionalmente que aquela pessoa teve um problema igual ao seu, que o outro teve um problema igual ao seu, que se identifica com você, você vai ver, depois de algumas reuniões, que realmente você é doente. Isso você percebe quando está internado, compulsório ou uma clínica aberta, certo? E que vai te levar, certo? Aquelas pessoas que estão passando algo
para você ficar limpo, certo? Que você precisa da ajuda de outro. Porque o dependente químico, sendo egocêntrico, ele acha que ele não precisa de ajuda de ninguém. Nem de Deus ele acha que ele precisa de ajuda. Né? Ele precisa de ajuda de Deus quando ele estava precisando da droga. Né? Mas é um Deus negativo. Então, torna-se possível encontrar maneiras de ultrapassar essas reservas. A coisa mais importante que precisamos de saber é que se mantivermos tais reservas bloqueadas em nosso cérebro, estaremos a deixar lugar no nosso programa para uma recaída novamente. Quando a pessoa passa a não entender que o programa vale a pena e ajuda você a ficar limpo, certo? Ele está procurando o quê? Um recurso mais sofisticado devido à doença dele. Quando ele não procura um recurso mais sofisticado, ele vem recaído de novo. A recuperação começa com a aplicação sempre dos princípios espirituais contidos nos 12 passos do DNA. Pode ser pela ciência, pode ser pelo CAPES, pode ser por um psiquiatra, mas se não tiver, certo, um pensamento positivo que o núcleo de apoio DNA traz, ou o núcleo de apoio do AA traz, você vai continuar com aquelas reservas. Veja bem, a experiência mostra-nos que alcançar esse precioso dom da recuperação, é preciso que sejamos dispostos a fazer tudo aquilo que for necessário. O doente tem que fazer tudo aquilo que for necessário para ficar limpo. Não adianta querer ficar limpo por conta própria ou por causa da família. Ele tem que ficar limpo, acabou, senão ele vai morrer. Então o que acontece? Em recuperação, certo, são apresentados princípios espirituais como rendição, honestidade e aceitação. Princípios esses exigidos pela prática de todos os passos. Se eu não tiver honestidade, aceitação, certo? E admiração também por aquilo que eu estou fazendo para me curar, para me resguardar de várias recaídas que poderemos ter no devido tempo, certo? Ele nunca se recupera. Se praticar com sinceridade, aí onde que vem a honestidade, certo? Eles irão transformar a nova forma de ver as coisas e de viver a vida. É onde que a maioria não vão buscar. Seja o dependente doente, seja a família também que ficou doente. Quando começamos a praticar esses princípios, eles até poderão parecer estranhos e artificiais. Por isso que se chama doença espiritual. Aliás, poderá ser necessário fazermos um esforço deliberado com a admissão honesta, pedida desde o primeiro passo. Embora estejamos a admitir a nossa adicção, poderemos ter dúvidas quanto à eficácia desse programa. Por quê? Se está dando resultado para alguns, está dando resultado para outros, mas por que para mim não dá resultado? Porque você não está fazendo honestamente e com toda a sinceridade. Estou dando certo para outros que estão fazendo com sinceridade. O que acontece? A aceitação da nossa doença ultrapassa a nossa admissão consciente. Afinal, ganhamos a nossa esperança de recuperação quando aceitamos que nós somos doentes. Começamos a acreditar a um nível mais profundo que também nós podemos recuperar. Qualquer indivíduo pode se recuperar desde que pratique o programa, ou desde que mude de vida, mude do seu modo de pensar. Começamos a perder as nossas dúvidas quando nós aceitamos que nós somos doentes. Eu tenho colegas diabéticos que aceita que é diabético.
Então não come doce, toma sua insulina e não come doce. Tem outros que não, se empaturra de doce e de repente sobe. A dependência química não é nada mais, nada menos igual a alguma diabetes. Sabe que não pode comer doce e se empaturra de doce. E depois ela vai a 600, 700 e causa a morte. A dependência química é igual à diabetes. Começamos a acreditar num nível mais profundo à medida que trabalhamos esses passos. Descobrimos que afinal rendermos não é bem aquilo que julgávamos. Se calhar no passado achávamos que a rendição era coisa de gente fraca e covarde, e que não é. Para alguns dependentes químicos, ele acha que se render a um processo de não beber ou usar mais droga, certo? É um processo de covardia, que é uma mentira muito grande. Se é uma pessoa doente, ele precisa entender disso, certo? Ou ele vai entender, certo? Clinicamente internado ou fazendo um trabalho aí fora, com um psiquiatra, com professores de alto gabarito que podem lhe dar recursos egóicos para ser beneficiados a si próprio. Para nós só havia duas escolhas: continuar a lutar para controlar o nosso uso ou ceder completamente. Ou ele luta para controlar esse uso, ou ele cede, ou ele se rende, né? Preciso parar, preciso de uma ajuda, preciso de um grupo de apoio, como a família também. Né? Eu tive vários problemas em clínicas que eu via que a família falava: não, eu preciso entregar totalmente a Deus o meu filho, que não adianta mais. E quantos que não morreram nessa situação? Nossas vidas se despedaçam-se quando você nega esta doença. Travamos com uma batalha para controlar o nosso uso e parecia que, se nós não se rendêssemos às drogas, sairiam vencedoras. As drogas que sairiam vencedoras. Como uma droga pode dominar o ser humano? Só se ele quiser, mesmo sendo doente. É a mesma coisa que eu falei do diabético. Ele se rende ao açúcar, certo? Se realmente ele negar que ele é diabético. Em recuperação descobrimos que rendemos-nos e largamos as nossas reservas em relação à recuperação. E dispomos-nos a tentar um novo modo de vida. O processo de entrega é tão pessoal, é de cada um. Porque, por ser uma doença, em uma só entre milhares, certo? Tem um modo de buscar recuperação para cada um. Então, pessoal, que só nós, enquanto indivíduos, é que saberemos quando temos que fazê-lo. Não é nossa família, não é os vizinhos, não é a sociedade, é o indivíduo que tem que procurar uma solução para ele mesmo. Sublinhamos assim a importância dessa entrega, porque é este processo que nos permite recuperar, aceitando que somos doentes. Estamos fartos de lutar quando compreendemos friamente que essa luta terminou. Aí sim o dependente químico ele vai sentir alívio, porque terminou a luta de pegar dinheiro da mãe, pegar dinheiro do pai, de vender as coisas, de fazer das tripas o coração. Eu conheci pessoas aí que tinham um poder aquisitivo predominante, que de repente virou mendigo de rua nesses 38 anos de trabalho, né? Muitos dos dependentes químicos iniciam o processo dessa rendição quando, numa reunião de NA, ele se identifica pelo outro. Sou mesmo um doente.
A partir do momento em que ele admite que ele é um doente e que sozinho ele não é capaz de parar de usar, ele consegue manter-se limpo. Pela honestidade, mente aberta, boa vontade, simplicidade. Porque o dependente químico, ele se recupera movidos a passos de tartaruga. É só por hoje. É dia após dia. Aí o cérebro vai voltando numa vida social, de trabalho, esporte, estudo, dependendo da idade de cada um. A partir desse momento, o paradoxo dessa admissão torna-se evidente quando começamos a praticar os passos, que começa do primeiro e vai ao 12º, certo? Enquanto nós julgarmos capazes de controlar o uso de drogas, nunca, ninguém vai forçar o seu filho, ou você, ou qualquer pessoa a usar droga. O único que esforça é seu pensamento, sua mente e sua doença. Através dessa experiência coletiva que eu tenho nesses 38 anos de trabalho, que se torna cansativo às vezes, descobrimos que juntos conseguimos aquilo que seria impossível de obter sozinhos. É necessário que procuremos a ajuda de outros dependentes químicos em recuperação, que estejam verdadeiramente em recuperação, não estejam manipulando, que estejam realmente em recuperação, e não é para qualquer um. Ao assistirmos regularmente às reuniões, sentimos um grande conforto quando ouvimos as experiências daqueles que nos acompanham nesse mesmo caminho. Embora saibamos que teremos o apoio dessas partilhas que ouvimos e nas reuniões, nos terapeutas, psicoterapeutas, psiquiátricos, seus medicamentos, seus psicólogos, ou psicólogas, precisamos encontrar também um padrinho ou uma madrinha que te ajude no dia a dia a ficar limpo, que nos ajude nessa recuperação. Ele ou ela, então, poderá partilhar conosco. O que está acontecendo com você também aconteceu comigo. E a única ajuda que eu posso te dar é essa. E para terminar, certo? Escutar essa experiência e aplicá-la na nossa própria vida é o modo de usufruir de um dos aspectos mais bonitos e mais práticos da recuperação, o valor terapêutico da ajuda de um adicto ao outro. É isso que eu tinha que falar só por hoje. Eu agradeço a todos, aos meus amigos da Fênix, que me dão um grande apoio, ao Boy, que é um grande amigo e admirador, que me ajuda nessas palestras, me ajuda a confinar toda essa situação que eu passo para vocês em alguns minutos, ou talvez em 20 minutos ou 10 minutos, que são experiências comprovadas há 38 anos de experiência. Agradeço a todos vocês, que tenham um bom dia, uma boa semana, e principalmente a Fênix, com os Banir, que dá a força toda para nós aí. Muito obrigado.